Olá a todos, bem-vindos a mais outro episódio de 3 Egiptólogos Entram num Bar. Meu nome é Inês. Oi gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. Hoje estamos aqui reunidos com outra colega que se vai juntar a nós neste bar virtual. Thaís, queres apresentar-te? Eu sou a Thaís Rocha, trabalho hoje com história do espaço doméstico no Egito, arqueologia do espaço doméstico. Acho que sou um pouco egiptóloga, um pouco historiadora. Acho que essas tags, elas sempre limitam a gente, né? Mas a gente precisa, às vezes, abrir a porta, né? Para identificar o que a gente faz, né? Então, muitas vezes, o egiptólogo é o mais próximo, né? Que as pessoas entendem e conseguem se aproximar, se interessar, mas eu acho que a combinação das várias disciplinas é sempre mais interessante, mais importante também. Sim. Eu concordo, eu sempre me apresento como egiptóloga e arqueóloga, porque senão a arqueologia fica um pouco perdida, né? A egiptologia hoje em dia ainda é muito vista como baseada em fontes textuais e tal, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Então eu sempre tenho que falar as duas coisas. Sim, até porque a egiptologia pode ser muita coisa, Sim, não é? claro. Também é um bocado aquela coisa de dizer sou historiador ou sou historiador. Ao dizer sou historiadora e egiptóloga, então significa que sou historiadora, trabalho no Antigo Egito, certo? Dizer só sou arqueóloga também podia estar a trabalhar em qualquer coisa, mas sou arqueóloga e egiptóloga eu acho que assim também ajuda a especificar, não é? Mais ou menos aquilo que trabalhamos, porque a egiptologia é tão vasta, uma pessoa pode fazer mil e uma coisas. Exatamente. Eu me lembrei de o Chris Tilley, né, da UCL, eu assisti o curso dele de fenomenologia. Eu queria muito. Que sorte, inveja. E ele é maravilhoso, ele levou... Eu conheço o trabalho dele escrito e adoro, mas não assisti ao curso. Eu fui escavar com ele, gente, ele é incrível, ele é incrível. Gente, socorro. Inveja máxima. Tem que apresentar a gente, Thaís. Mesmo. E ele é maravilhoso. E ele, numa das aulas, eu não me lembro como foi a conversa, assim, que encaminhou num dos seminários, e ele dizia assim, eu tenho uma preguiça quando as pessoas me perguntam se eu sou mais antropólogo, mais sociólogo, mais arqueólogo, e eu achei genial, porque ele disse assim, o que eu estudo é a relação do ser humano com a paisagem, né, e com o mundo que ele vive. E aquilo, assim, tocou profundamente em mim, porque eu falei assim, é isso, né, assim, a gente precisa de tantas disciplinas para apoiar, né, a nossa curiosidade, né, o nosso interesse, e eu fiquei assim, eu até falei para ele depois, eu disse, eu vou te plagiar, porque eu achei muito legal. Achei super poético também, assim. Sim. Thaís, eu também te queria perguntar, estava-te a ouvir a falar e estava a pensar como, de facto, as palavras podem ajudar a delimitar a nossa identidade, a nossa ação, não é? Ou seja, quando nos apresentamos, por exemplo, como historiador e egiptólogo, de alguma forma estamos a dizer aquilo que fazemos e também aquilo que não fazemos, não é? Não sou um historiador que trabalha ao século XX, sou um historiador que trabalho em Egiptologia e Egito Antigo. Mas eu queria te perguntar se o facto de teres escolhido a palavra historiadora ou trabalho com história tem a ver com a tua formação específica e se sim, se podias mais ou menos apresentar brevemente o teu percurso, como é que vieste aqui parar, no fundo. Tá, vou começar pela primeira parte da pergunta, então. Eu acho que quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu sempre levo em conta, enfim, quem é que está me perguntando, né? Porque para algumas pessoas, egiptólogo é uma palavra que não faz nenhum sentido, elas nem sabem que existe essa especialidade, né? Para outras, egiptólogo, assim, é tipo Indiana Jones, né? Aí é uma porta de entrada para você explicar, né? Enfim, o que você faz e o que você não faz. E eu me lembro quando eu fui fazer trabalho de campo com o meu marido, né, no interior da Bahia, aqui no Brasil, meu marido é antropólogo, né, as pessoas não tinham ideia do que era pesquisador, né, assim, elas não tinham, era uma comunidade muito pobre, né, no interior da Bahia, com pessoas, assim, vivendo recursos muitíssimo limitados. Então eu dizia que eu era professora, né, e aí eu falava, eu dou aula sobre o Egito, né, e aí para dar aula eu preciso estudar bastante o tema, né. Então eu acho que a gente precisa ter, é uma coisa assim que eu aprendi muito nesse trabalho de campo, né? A gente precisa ter a sensibilidade de saber quem tá fazendo a pergunta, né? E como que eu posso facilitar na minha resposta que essa pessoa fique interessada pelo que eu faça, né? Então, às vezes história, né? Eu acho que ajuda, porque a pessoa fala, mexe com coisa antiga, do passado, né?
E às vezes arqueologia ajuda, né? E às vezes essas palavras que pra gente são muito do cotidiano, né? O arqueólogo, o egiptólogo, né? O pesquisador, ou no caso, né, do português de Portugal, o investigador, são palavras que são absolutamente alienígenas, né? Para uma grande parte da população, né? Eu penso especialmente no público brasileiro, porque a gente vive numa sociedade aqui com uma tremenda desigualdade social, né? E acho que faz parte também do processo a gente facilitar, né? Assim, Sem dúvida. Né, a comunicação, né? Quer dizer, quem que eu sou, mas que isso seja inteligível para a pessoa, para que aí ela consiga ficar à vontade, perguntar mais, né? E, enfim, e falar. Claro. O meu percurso, deixa eu ver, como é que eu começo, assim, eu acho que vocês querem saber, assim, tipo, desde Era Uma Vez a Thaís, criança, ou eu posso falar Queremos depois? saber o que tu nos quiseres contar. Ah, é? Nossa, que medo, né? Eu sempre conto para as pessoas que o meu interesse sobre Egito veio de criança, né? Acho que isso é muito comum, acho que para todos nós. E o meu pai e o meu avô tiveram uma grande responsabilidade nesse tipo de interesse, né? No desenvolvimento desse interesse. Então, quando eu era criança, a gente mudou para São Paulo e a gente ia passar as férias de verão no Rio Grande do Sul, né? Meus avós, a família da minha mãe é toda de lá. E aí, nessa época de final de ano, eles faziam, né, uma sessão de cinema no sábado, naquela super cine, né, enfim, em época de férias. E aí tinha uns períodos que eles passavam vários filmes épicos, né, assim, porque chegava perto do Natal, enfim, aí era uma sessão E eu me lembro que eu achava sensacional, né, e como eu era uma criança, assim, que gostava muito de me meter na conversa dos adultos, eu ficava prestando atenção no que eles falavam, né, o meu avô e o meu pai adoravam assistir esses filmes, né, o meu avô era filho de alemães, um cara que foi um autodidata, assim, né, uma pessoa muito erudita, muito culta, e gostava desse tipo de coisa, né, e o meu pai um pouco na mesma linha também, e aí eles, quando iam assistir esses filmes, eles viam que eu ficava curiosa, eles me deixavam ficar junto, né, então eu assistia o filme sempre sob supervisão, e eu me lembro de umas férias que a gente foi, que passou o Cleópatra na televisão. E eu fiquei absolutamente alucinada. E aí acho que uma semana ou duas depois, eu não me lembro exatamente, passaram os 10 Mandamentos, né? Com o Charlton Heston, né? E essas duas referências são as primeiras referências visuais que eu tive do Egito, assim. Okay. E eu me lembro que são eu fiquei... as tuas primeiras memórias sobre o Antigo Egito. Okay. Exato, e eu fiquei absolutamente, assim, embasbacada, né, com, enfim, as cores, com, né, enfim, aquela estética, né, eu achei a Elizabeth Taylor absolutamente linda e poderosa, porque ela mandava os homens calarem a boca, eu achava aquilo sensacional. Assim, sabe, botando o Império Romano de joelhos, né, eu falei, nossa, gente, que demais, quero ser assim, sabe, aquela coisa né, de criança, né, e aí eu fazia muita pergunta, né, mas por que isso, quem são esses personagens, isso que era, e o meu pai e o meu avô souberam acolher essa curiosidade e começaram a comprar livros para mim, né, sobre Egito, então isso foi, assim, muito alimentado, né, desde muito cedo, então eu me lembro que eu peguei, né, isso vai falar um pouco já sobre a minha idade, né, eu peguei o aparecimento do videocassete, né, gente, assim, hoje todo mundo assiste no streaming, né, mas aí a gente ia na locadora, né, e aí o meu pai queria assistir documentário às vezes, né, da National Geographic, que eram era a forma de acesso que a gente tinha a essas coisas, então sempre teve muito incentivo em casa, né, sobre isso, e eu sou muito grata, assim, porque eles nunca, meu pai especialmente, assim, né, nunca cortou esse tipo de, né, sempre falando assim, o que mais que você quer saber? Olha, você viu tal coisa, vai passar tal coisa, vai ter tal exposição, vai ter, que né? demais. E então eu sou muito grata, assim. E aí, quando eu fui ficando mais velha, né, assim, acho que na época da adolescência, né, eu comecei a ler sobre o mundo antigo, então pegava todos os clássicos, né, Ilíada, Odisseia, li muita coisa sobre o mundo romano também, e percebi que dentre as minhas escolhas profissionais, né, eu vou fazer um parênteses aqui, teve uma
época que eu quis ser atriz, eu fiz teatro, eu fazia balé, né? Eu era toda envolvida mas sempre tinha esse aspecto da história, né? E aí quando chegou próximo da época do vestibular, eu tinha, assim, algumas opções, né? Eu pensei em fazer jornalismo, direito, mas a história era sempre o constante, era alguma coisa ou história, né? E aqui no Brasil a gente não tem nenhum curso, né, sobre egiptologia ou, enfim, né, uma graduação específica. E aí eu fui para a faculdade de história, falei, não, então é história, é a única constante que tem, né, nessas escolhas todas, então vou fazer história. E aí dentro do curso, né, da graduação era o primeiro, vim aqui porque eu quero estudar Egito, né? E aí acho que todo estudante brasileiro, pelo menos da minha geração, assim, a conviver com a frustração de não haver essa possibilidade, né? Não tinha ninguém especializado na universidade, né? Pelo menos na USP, a gente não tinha, assim, né, nem por onde começar, né? Era uma coisa assim, o pessoal ria da cara da gente, assim, você quer fazer Egito? Sabe, assim, aquela coisa, né? Que bom. E aí eu acho que foi essa persistência, assim, né? Mas teve uma coisa interessante que eu acho que o fato de eu não ter estudado o Egito durante a graduação, né? Durante uma época eu fiquei muito ressentida com isso, que absurdo, me atrasei tanto, né? Etc. Hoje eu vejo que foi um grande presente, assim, né? Porque me expôs a uma série de leituras que eu não teria feito, né? Assim, o curso de história me abriu caminhos, assim, né? Depois eu fui estudar antropologia, isso me abriu um leque de possibilidades, assim, de entender, sabe, fazer perguntas, né, sobre a forma como as pessoas vivem. Então eu acho que foi importante, assim. Mas eu acho, o meu orientador do mestrado, né, o Brancaleon, ele falava assim que cada um tinha um Egito de infância, né, e que a gente carrega esse Egito de infância, né. Mas eu acho que o interessante quando a gente se especializa, né, quando a gente se profissionaliza na área, é como que a gente adapta esse Egito de infância para os interesses, né, profissionais. Eu acho que esse num certo sentido, assim, a gente não desistiu do sonho da infância, né, a gente transformou isso numa coisa, né, possível, enfim. Não sei se eu respondi. Perfeitamente. Não, respondeu, claro. Não, eu ia perguntar um pouco, pedir para você falar um pouco mais sobre a sua investigação. Então, como que você transformou esse Egito da infância nos seus interesses de pesquisa de hoje em dia? Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado têm temas completamente diferentes, né? Assim que é bom, né? É assim que Exato. é bom, O meu interesse no mestrado, ele veio... Eu tive um professor na graduação que trabalhava com Grécia, né? A gente ia desenvolver um projeto de mestrado e não deu certo, que bom. Hoje eu acho ótimo, né? Porque finalmente eu fui estudar o que eu queria, né? Mas ele me apresentou os estudos de gênero, né? E ele disse assim, olha, existe alguma coisa, né, sobre os estudos de gênero no mundo antigo que precisa ser melhor investigada. E aí eu fui atrás, né? E aí quando eu comecei a fazer essa pesquisa sobre o gênero na Grécia, eu me dei conta que eu não sabia nada sobre gênero, de nada, não sabia nada. Eu era profundamente ignorante no tema. E aí eu fui para antropologia, né? Então eu fiz uma série de matérias na antropologia, fui entender o que era gênero, o que era, sabe, assim, todos os jargões antropológicos, né? E foi excelente para mim, assim. Então, o meu trabalho de mestrado eu fiz com o Brancaleon, né, no departamento de letras da USP, e eu me lembro que na época, acho que é importante dizer aqui, né, eu demorei 10 anos entre a minha graduação e o meu mestrado, né. Eu terminei a minha graduação e eu fui trabalhar, eu precisava de dinheiro, né, eu não tinha uma família, não tenho uma família que, enfim, pudesse me sustentar, né, e então eu dei aula para o ensino fundamental por 12 anos, e foi uma experiência absolutamente fantástica, assim, me deu muito traquejo, aprendi muito, você passa a olhar inclusive para o seu objeto de estudo, de trabalho de uma outra forma, né? Foi uma grande escola. E então quando eu comecei o mestrado, eu já tinha passado, né, por esse processo todo de dar aula, eu já tinha feito um monte de matéria de antropologia, trabalhar me deu a oportunidade de comprar livros, estudar língua estrangeira, né, enfim, viajar, né, coisas que eu não teria. E aí nessa época eu já estava casada e eu falei pro Antônio, eu disse, eu quero ficar em São Paulo, eu quero fazer na USP,
né? Não quero ir para o museu e eu quero Fica no Rio trazer... de Janeiro, só para quem exatamente. não está Para quem não sabe, o museu, né? O Museu Nacional do Rio, que ele trabalhava lá. E eu falei, eu quero ficar em São Paulo e eu quero trazer toda a discussão teórica que eu aprendi na antropologia, né, nos estudos de gênero, eu quero trazer isso para a minha dissertação. Então ela vai ser uma dissertação que tem uma discussão teórica, eu vou pensar algum estudo de caso, etc. E aí eu trabalhei no mestrado com as cartas, né, de mulheres do período helenístico, né, eu quis o período helenístico porque eu tinha lido muita coisa na época sobre o mundo grego, então eu falei, vai ser uma transição boa, né? E aí fiz a pesquisa sobre as cartas de mulheres no período helenístico, escritas em grego e demótico, né? Eu tinha estudado grego, não lembro mais, tá, gente? Para que fique registrado. O meu grego desapareceu. Acontece. Virou pó. E aí o trabalho do mestrado foi isso. Teve uma coisa interessante no mestrado que o meu marido, na época, teve uma crise profissional e quis voltar a estudar, né? Quis voltar para a academia. E ele foi aprovado no mestrado no departamento de antropologia na UCL. Então, quando nós fomos juntos, né? Eu já estava fazendo mestrado na USP, tinha completado as disciplinas, né? Eu não tive bolsa durante o mestrado e aí a gente foi para Inglaterra. Então eu fiz toda a minha pesquisa, né? Toda a minha pesquisa de biblioteca, etc., foi feita lá. Eu tive a sorte, assim, o professor John Tate começou a me ensinar demótico, né? Foi assim, presentaço. Foi uma voadora na cara, porque eu não sabia egípcio clássico, e aí você começar a aprender egípcio pelo demótico. Meu Deus. Ai, socorro, credo. Não desejo a ninguém. Socorro, Thaís. Exatamente. Não desejo nem aos meus piores inimigos. Exatamente. Bom, foi não, muito... não, Inês, não. Calma. Talvez aos meus piores inimigos, mas não mais ninguém. Foi violento, né? Mas assim, foi importante. E aí, né, nesse período eu comecei a transitar muito, né? A gente ficou em Londres 1 ano, depois voltamos. Aí o Juliano, né, meu marido, começou o doutorado. Nós voltamos, eu estava bem no finalzinho do mestrado, fiz o mestrado aqui no Brasil em 3 anos. E então foi uma experiência, assim, foi um salto, né, de imersão aí, de leitura, de contato com uma bibliografia que a gente não tinha acesso, né, aqui no Brasil. E o contato com a bibliografia viva, né? Porque você poder sentar e conversar com os professores, né? Enfim, muita gente me ajudou nessa época, né? Eu fiquei transitando bastante entre Oxford e Londres, né? E aí quando a gente voltou para o Brasil, eu defendi o mestrado, né? A gente já estava fazendo o trabalho de campo no interior da Bahia. E aí, nesse período do final do mestrado, tinha uma questão para mim que era assim, as mulheres escrevem as cartas dentro de casa porque elas administram a casa, né? E eu falei, ok, então vou colocar lá nas conclusões, né, alguma coisa sobre as casas egípcias. E ninguém sabia nada sobre não tinha nada sobre casas egípcias. E eu falei, ok, mas o que é estar dentro da casa se ninguém fala como que é uma casa, né? E aí eu comecei a me interessar, né? Falei, opa, isso aqui dá um tema de pesquisa, né? E aí eu cheguei na pesquisa do doutorado pelo viés do gênero ainda. Eu queria entender a organização do espaço doméstico, né, pelo olhar do gênero no Egito, e depois isso saiu de cena. Mas tem um elemento interessante aqui que eu queria comentar com vocês. Eu falei, a gente ficou nessa comunidade, né, durante 17 meses. É uma região, assim, no Brasil, é muito quente, né, a gente está falando ali da região próxima a Salvador, na Bahia, é muito quente, e um tipo de vida, né, assim, era uma vila proletária, né, porque nessa região moravam as pessoas que trabalhavam para a rede hoteleira, né, da costa ali da Bahia. Então eu comecei a ver várias semelhanças com aquilo que a gente lê sobre Deir el-Medina. É claro que é uma comunidade que não tinha supervisão do Estado, né? Enfim, é uma outra situação. Mas o tipo de rotina, né? Então, certo. Quais são os horários que as pessoas estão na rua, os horários que elas estão em casa, como que funciona a dinâmica, né? Porque todo mundo sabe da vida de todo mundo. Um espaço quente, então você não vive dentro de casa, você vive do lado de fora, né? E aí começou a me dar alguns insights. Olha, né? A gente está estudando a casa egípcia por um viés extremamente europeu, né?
porque as pessoas na Europa passam metade do ano dentro de casa por causa do inverno, né? Do frio. Sim. E aqui não. E aí isso começou a me ajudar, né? Essa experiência do trabalho de campo. Eu fui assistente de pesquisa do Juliano, então eu fazia entrevistas, né? Eu gravava, fazia transcrição às vezes. E essas coisas começaram a ser importantes para refletir. Então, peraí, a gente está pensando o espaço doméstico no Egito a partir de um viés absolutamente equivocado, né? E eu falei, então isso vai ser importante para ajudar na desconstrução, né, do tema. E me ajudou muito. E acho que tem uma coisa, assim, acho que essa é de ordem bem pessoal, né? Mas eu me dei conta disso, acho que mais no final do doutorado, assim, por que eu me interessava pelo tema da casa, né? Não sei se, enfim, não sei se todo mundo sabe, vocês aqui, né? Mas a minha mãe é gaúcha, né? Minha mãe é do Rio Grande do Sul e o meu pai é de Recife, né? Eu nasci em Salvador, na Bahia, e aí depois a gente mudou para Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul. Os meus irmãos nasceram lá. Eu achei que você era gaúcha. Não, eu tomo chimarrão, né? Dá umas agauchadas no sotaque, às vezes. Você fala batê? Bah. O tchê eu já aboli, mas o bar ainda existe, né? Tá. E aí a gente veio para São Paulo. E aí quando a gente chegou em São Paulo, a gente era o elemento estrangeiro, né? A gente tinha um sotaque diferente, né? Os meus pais têm sotaques diferentes, eles comem coisas diferentes, né? E então a minha família sempre foi muito misturada, né? Assim, muito de tradições muito diferentes. E era sempre essa sensação assim de nunca pertencer, né? Então aqui em São Paulo eu não me sentia daqui, porque, né, enfim, a gente não tinha nenhum familiar aqui. Quando eu chegava no Sul, era um tipo de vida completamente diferente, né? A escola diferente, os amigos diferentes. Então, era sempre uma sensação, assim, de, né, observar a casa, né, dos meus avós, dos meus tios, como eram organizados de formas diferentes, né? Porque o clima é diferente, a temperatura, né? Tudo. As pessoas, enfim, têm hábitos alimentares diferentes, né? E tudo mais. Então, acho que um pouco essa sensação, assim, de nunca me sentir pertencendo a lugar nenhum, né? E a casa que a gente teve, né? Acho que isso, os meus pais são importantes, assim. Sempre foi um espaço para a gente se sentir seguro, né? E seguro no sentido de que a gente pertencia àquele lugar com todas as nossas diferenças, né? Então, com a diferença de sotaque, né? Depois, assim... a diferença na aparência, né? Eu era uma das poucas pessoas que tinha esse cabelo na escola, entendeu? Então, sempre me achava estranha, assim, gostava de coisas que as pessoas não gostavam, né? Egito, fazia balé, todo mundo assim, adorava Star Wars, entendeu? Todo mundo assim, nossa, que pessoa, adoro, claro. que pessoa estranha, sabe? Então, essa coisa da casa, eu acho que teve um elemento importante, assim, nesse interesse, né? Eu sei que pode soar um pouco psicologia barata, mas eu acho que... De alguma forma isso a gente carrega, né? A gente traz para pesquisa o que a gente é, sim, né? Sim. Assim. Interessa-me sempre muito estes percursos mais, como é que eu ia dizer? Não sei, talvez menos tradicionais dentro da academia, mas também dentro da egiptologia, não é? Porque nós temos aquela ideia de, tenho que fazer a licenciatura, depois vou para o mestrado, depois vou para o doutoramento, depois arranjo um trabalho. Primeiro arranjar o trabalho. É isso que eu ia dizer. Nada acontece assim, mas pronto. Primeiro, começamos pelo fim, não vai acontecer. Mas eu acho muito interessante porque a maior parte das pessoas talvez tenha essa noção de que tem que fazer as coisas assim seguidinhas, porque senão não consegue ir para lado nenhum. Mas eu conheço várias pessoas que fizeram um bocadinho como tu, Thaís, em que não fizeram imediatamente uma coisa a seguir à outra, pelo meio arranjaram experiência em campos completamente diferentes, em ambientes que não têm nada a ver com a egiptologia, ou com a história, ou com a arqueologia, e que, no final, essas competências que aprenderam enquanto fizeram essa pausa da academia, digamos assim, enquanto não se estavam fora do mundo académico, acabaram por ser competências absolutamente fundamentais para a sua investigação. E, portanto, eu se calhar até aproveitava para te perguntar, porque eu acho que isto até é capaz de ser uma coisa que acontece com alguma frequência, talvez no ambiente luso-brasileiro, porque nós vimos de uma
suposta periferia, não é? Nós não temos cursos de egiptologia, é difícil entrar nesta área no mundo académico, e acho que todos aqui até tivemos que ir, de certa forma, para os centros da egiptologia para conseguirmos entrar um pouco na egiptologia, digamos assim. E, portanto, eu aproveitava, se calhar, para te perguntar o que é que significa para ti, não é? Seres uma egiptóloga lusófona, seres uma egiptóloga que não é uma egiptóloga tradicional, não é? Que tem um percurso completamente diferente de todos e, aliado a isso, que é uma pessoa que vem de um ambiente lusófono. Nossa, eu acho que essa é a pergunta, assim, eu me faço essa pergunta sempre. Nós também, daí este podcast. Vocês também, Não, eu acho uma pergunta importante porque eu acho que não só, assim, né, de onde viemos, mas o que a gente faz com o que a gente fez, né, e o que a gente faz com o que a gente tem hoje em mãos. Eu acho que isso é fundamental. Sim. Quando eu fui a primeira vez para Londres, né, eu comecei a frequentar Oxford, né, e o John Baines me apresentou para Liz Froude, que depois virou minha orientadora. E aí, quando eu tava indo embora, eu falei assim, eu ainda tenho mais 1 ano e pouco de mestrado, né, assim. E aí a Liz falou assim, seria muito bom você fazer o doutorado aqui com a gente em Oxford, né, eu gostaria muito que você se inscrevesse, eu gostaria de orientar o seu trabalho, não sei o quê. E aí eu fiquei assim, pensando, ela tá sendo uma pessoa muito educada, né, assim, porque a gente vem com um complexo de vira-lata, né, como a gente fala aqui no Brasil, né, e ela que me abriu os olhos para isso, assim, a Liz é da Nova Zelândia, né, enfim, também veio de um país, né, não tão central aí no desenvolvimento da egiptologia, e ela que me abriu os olhos, e eu acho que ela que me ajudou nesse sentido a ver que a experiência que a gente ia ter, né, de 17 meses do trabalho de campo do Juliano poderia ser insightful, né. Ela falou assim, a gente precisa de pessoas que pensem fora da caixinha, a gente precisa de não sei o quê. E eu fiquei com aquilo, assim, né, então, ali eu acho que foi um momento, assim, de muita... que ela me injetou uma autoconfiança que eu não tinha, né, e não só assim, falou, olha, venha fazer o doutorado, mas traga para esse projeto de pesquisa o que você tem de diferente, não fica com medo disso, né. E esse foi um processo que eu vivi em constante conflito durante todo o período do doutoramento, né, em Oxford, porque quando eu cheguei lá, eu gosto de contar isso para as pessoas, porque todo mundo tem uma imagem muito romântica, assim, né, vai fazer doutorado no exterior, em Oxford, acha que a gente vai viver o universo do Harry Potter, né, que eu nem sou fã, inclusive, né, que assim... Que pecado. Eu gosto, mas acabou assim... aqui, não estou a brincar. Não, gente, eu gosto, mas assim, né, eu sou... vivo Star Wars, né, assim, o primeiro... Tudo bem. Vou desculpar. Vai desculpar, né? Vocês podem cortar, pode cortar essa parte depois. E aí, mas existe essa visão romântica, né? E durante o meu doutoramento, eu cheguei lá e assim, todo mundo tinha, sei lá, 3, 4 dialetos do egípcio, né? As pessoas tinham feito egiptologia na graduação, entendeu? Várias tinham ido várias vezes pro Egito. E eu, assim, né? Assim, eu nunca fui, entendeu? É caríssimo daqui do Brasil, entendeu? Claro. Completamente fora da minha realidade. E aí, enfim, né? A Liz teve todo aquele problema de saúde, né? Não sei se, enfim, quem tá ouvindo sabe, mas ela teve sepsis, né? Ela ficou afastada durante muito tempo e quase morreu. Né? Enfim, o começo do meu doutoramento foi um começo bastante tumultuado. Assim, foi nessa época? Nossa. Foi. Meu Eu Deus. comecei o doutorado, tem algumas etapas interessantes. Assim. Eu fui aprovada em Oxford e eu não tive bolsa, porque era o ano da Copa do Mundo, das eleições em 2014. Então, o Brasil cortou tudo, né? Sim. Aí eu tive que me reinscrever, né? Sem nenhuma garantia também, né? De que haveria alguma coisa, né? E aí, quando saiu a bolsa, né, assim, eu já estava em Oxford, né, porque a gente tinha voltado para o Reino Unido, para o Juliano terminar o doutoramento. Quando a gente voltou, aí saíram 3 bolsas, né, não era uma, saíram 3. Aí você pode escolher aquelas coisas da vida que, né, você fala, sim. Claro. Como se diz, eu não sei se no Brasil há essa expressão, mas em Portugal dizemos não há fome que não dê fartura. Ou seja, quando precisamos de alguma coisa, de repente aparecem 3, 4, 5 possibilidades. Exatamente, E aí pude escolher, enfim, foi incrível, né, tal. Eu falei, agora vai ser lindo, vou começar o doutoramento, e a minha orientadora adoece, quase morre, né, enfim, foi
foi um horror. Nossa, que horror. Foi bem difícil. E um período assim de muitos arranjos internos, né? Então põe o supervisor, o orientador substituto, rearranja aqui, né? Etc. E aí nesses rearranjos entrou a Linda Hewling, né? Que é do departamento de arqueologia, como orientadora principal, e a Liz ficaria como segunda orientadora, né? E foi excelente, né? Eu costumo dizer assim, não podia ter sido combinação melhor, porque a Linda estuda espaço doméstico pela perspectiva da arqueologia, né? Ela tem experiência com o Egito, trabalha com arqueologia egípcia, mas eram assim duas cabeças completamente diferentes e foi lindo assim a combinação, né? E eu me lembro que eu estava vivendo, né, assim, eu tive que fazer exame de hieroglifo, né? Fizeram os prelims lá em Oxford, que foi um pesadelo, né? Acho que a Inês sabe, a gente aprende a gramática egípcia lá em 2 meses, quer dizer, não existe nada mais não existe nada mais violento do que estudar língua egípcia em Oxford, eu falo. Que absurdo. E aí depois você já tá lendo, já tem que fazer exame, não sei o que. Foi um pesadelo pra mim aquilo, né? Assim, aprender em inglês ainda, né? Que não é a sua língua, né? Etc. Enfim. Sim. E aí eu tava muito desencorajada, assim, porque eu escutava muito, né, de algumas pessoas lá, mas você não tem o background no campo, você não é egiptóloga, você... Meu Deus. Meu Deus. Desculpa interromper-te, mas essa frase Não há que paciência. nós ouvimos tantas vezes em tantas direções distintas, mas é uma frase Não que há eu nunca paciência. gostei e que atualmente me dá mesmo volta ao estômago. Não, eu agora quando ouço isso fico logo de Sim. género, desculpa, mas quem és tu Exatamente. para decidir, que autoridade é que és para decidir quem é que é egiptólogo, que não é? Exatamente. Até logo, Onde é que amigo. está? Estuda o Egito, então é Exato. egiptólogo. Onde é que está a autoridade que te deu uma autorização para tu decidires quem é e não é egiptólogo ou egiptóloga? Mas desculpa, Thaís, não te queria interromper, é só porque essa frase mas mexe mesmo Thaís, comigo. atenção, a Thaís um doutoramento em Oxford em Exato. egiptologia e pessoas E a não é dizer, egiptóloga. Vai catar coquinho. É isso mesmo. Ok. Não, e assim, gente falando, não, mas você tem que provar que você merece estar aqui, sabe? Assim, umas coisas... Foi muito difícil, assim, né? E aí eu me lembro de uma reunião que eu tive com a Linda. É interessante, assim, eu acho que essas atuações, né, das orientadoras, né? Porque elas... eu contei isso pra elas, né? Tanto pra Liz como pra Linda. Bem depois, no final do meu doutoramento, eu disse, nossa, eu não lembro que eu falei isso pra você. Eu disse, mas eu lembro, né? E foi, assim, muito importante. Eu me lembro da Linda falar nessa reunião, eu estava muito preocupada, falando, olha, eu acho que o tema é um tema que eu gosto, eu acho que eu tenho condição de entregar, né, um trabalho interessante. E aí ela ficou assim, ela disse, mas por que não, né, assim, qual que é, da onde que tá vindo essa insegurança toda, essa dúvida, né? Aí eu falei, é porque eu não tenho formação no campo, porque eu, sabe assim, aí comecei a fazer, né, todo A o lista. meia-culpa, né, do meu complexo de vira-lata, e ela falou pra mim assim, ela disse, olha, você só poderia fazer as perguntas que você tá fazendo por causa da formação que você teve, né? Claro. E isso pra mim, assim, de novo, abriu né, assim, falei, nossa, claro, né, então peraí, então em vez de eu prestar atenção, né, ou dar força para aquilo que eu não tenho, eu vou começar a usar aquilo que eu tenho como algo que vai me abrir caminhos, que vai me ajudar, né, e aí eu acho que a gente tem que, eu sempre falo isso pros alunos, né, a gente, quando começa uma pós-graduação, a gente precisa estar preparado não para o desafio intelectual. Porque o desafio intelectual você senta na biblioteca, né, 5, 10, 12, 15 horas e você resolve, né? Mas o desafio da pós-graduação é um desafio emocional, né? Porque vai ter gente que vai duvidar de você, você vai duvidar de você o tempo todo, você vai estar cercado de gente muito competente, né, que teve, assim, muitos accomplishments, gente muito boa, né, assim, e que às vezes isso é terrível, porque você acha que você não merece, que você não tinha que estar ali, porque, né, enfim, pelo menos pra mim, né, assim, era sempre muito falando assim, nossa, né, eu não sou boa o suficiente, acho que é uma coisa que passa na cabeça de todo mundo, né, que faz um doutoramento. E aí a Linda falou uma coisa pra mim, que ela disse assim, olha, Thaís, e eu falo, eu vou até pedir desculpas, assim, porque eu sempre me emociono. Ela disse assim pra mim na reunião, ela disse, existem pessoas que nadam dentro do pond,
né? E existem aquelas pessoas que conseguem cruzar o oceano. E esse cruzar o oceano tinha muitos significados, né? Porque no meu caso foi literalmente esse. Literal, né? Assim, claro. E essa conversa foi absolutamente decisiva para falar, ok, é aqui que eu vou, né? É isso que eu vou trazer para a pesquisa, né? E eu tenho assim uma enorme gratidão às duas, né? Porque eu acho que elas souberam apontar ali o que é isso que a gente está falando, né? Enfim, tô contando toda essa história, quase terapia em grupo aqui, mas assim, para dizer, né, como é que eu me vejo como uma egiptóloga lusófona, né? Eu acho que existe um campo de especialidade na área que eu nunca vou ter, né? Tem uma parte desse campo de especialização que de fato não me interessa, porque, enfim, né, não tá no meu universo de curiosidades e tal. E não faz mal nenhum. E não faz mal nenhum. Exato, e eu não me sinto menos por isso, né? Mas eu acredito que existe uma janela, né, de possibilidades aí, de trazer essa perspectiva, né, como a gente falou, né, da periferia, né, de uma... E eu diria mais ainda, assim, de uma perspectiva verdadeiramente multidisciplinar, né? Porque eu naveguei por disciplinas diferentes, né? O fato de ter feito mestrado na letras foi muito legal. Você sai do departamento de história, sabe? Conversa com gente interessada em outras coisas, né? Então acho que ventilar esse tipo de coisa foi importante. Hoje, assim, eu acho que a maneira como eu vejo, né, essa relação minha com o campo, acho que ela tem duas frentes, assim. A primeira eu gostaria não, né, quero fazer isso, né, assim, de ser ponte, facilitar a transição, sabe, de quem está saindo, né, da faculdade e quer estudar fora, né. Se eu puder ajudar, se eu puder fazer a ponte, se eu puder facilitar o trabalho, se eu puder fazer com que essas pessoas não tenham os problemas que eu tive, elas tenham outros, né? Isso para mim já é uma super, né, vitória. E acho que tem um outro ponto que é assim, a gente criar um ambiente de trabalho dentro do campo da egiptologia que seja efetivamente cooperativo, né? Sim. Porque eu acho que a gente é um número muito reduzido, né? Aqui no Brasil, enfim, apesar do tamanho do país, se a gente pensar proporcionalmente, nós somos muito poucos, né? E eu acho que, assim, se não houver diálogo entre os pares, o campo não se desenvolve, sabe? Se não houver... Eu sempre falo assim, acho que as pessoas às vezes perdem muita energia com a fofoca, né? Com a falar mal, criticar o trabalho dos colegas. Né? Trabalha junto, gente, porque se o campo não se desenvolver, é ruim pra você, é ruim pra mim, é ruim pra todo mundo, né? Para toda a gente. Ficamos todos a perder. Então eu acho que esse tipo de postura é uma coisa que eu me vejo fazendo, assim, bastante, sabe? Assim, não, vamos criar colaborações, vamos pensar junto, né, e criar esses espaços para conversa. Eu sei que isso soa, assim, eu tenho total noção, né, que eu sou uma recém-doutora, ingênua e inocente ainda, né, no campo da vida acadêmica profissional, mas eu gosto de acreditar que isso pode ser possível em algum momento, entendeu? Então, enfim, por enquanto eu aceitei que eu vou viver nessa ilusão. Eu acho que existe espaço. Mas eu acho que todos nós aqui temos essa, se for uma ilusão ou se não for, não sei. E é digamos, uma ilusão que eu acho que falta nas gerações mais velhas, né? Então talvez seja, não sei se é uma característica nossa ou se eles também tinham essa ilusão e depois ela foi se desaparecendo, mas enfim, eu acho que todos os acadêmicos da nossa geração, assim, que, enfim, recém-formados ou que estão entrando na academia agora, temos esse desejo de colaboração, né? Que eu acho que a gente reconhece o quão importante é. E, enfim, espero que quando nós já estivermos em posições de... Bom, eu vou falar posições de poder, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Claro. Que a gente consiga, não sei, melhorar as coisas, né? Sem dúvida. Sim. E falando em melhorar as coisas, tu focaste em vários aspectos, quer do teu percurso enquanto egiptóloga lusófona, os problemas, mas também questões científicas, metodológicas, perguntas que te interessam fazer às fontes. E então é chegado um momento em que te perguntamos: se tu pudesses resolver magicamente, magicamente é sem esforço, ok? Se fosse agora tipo estalar os dedos. Fácil. Exato. Fácil estalar os dedos e um problema egiptológico ficava resolvido. Qual era?
E pode ser o que tu quiseres. Nossa, eu acho que assim, do meu universo imediato, do espaço doméstico, eu queria de fato saber como eram as casas, porque a gente tem reconstruções das casas extremamente debatíveis, né? E especialmente com o que diz respeito aos andares superiores, porque nada sobreviveu, né? Exato. Então, tudo que eu estou escrevendo agora, estudando sobre arqueologia sensorial no espaço doméstico, depende de saber como que eram os telhados, né? Como que era o andar superior, se existia áreas abertas, fechadas, onde que era, o que não era, né? Então eu gostaria, assim, de ter uma manifestação espiritual, né? Muito mais... uma casa à frente. Exatamente. Muito mais do que a cor da Cleópatra, entendeu? Para mim é como eram os telhados das casas. Essa eu acho que é assim, onde ficavam as janelas, né? Porque isso ia resolver assim uma tremenda dor de cabeça, ia me poupar uma série de leituras. Pronto, estamos resolvidos. Imagino. Exatamente. Tá aqui, pessoal, ó. Aceitem, né? Isso seria muito bom. Eu adorava uma pessoa assim caísse num poço e de repente havia uma cidade subterrânea egípcia que ainda estava toda em pé, não é? E tudo impecavelmente preservado. As ruas, né? Maravilha. E falava assim, nossa, é isso que não me interessam as tumbas, etc, né? Assim, as casas, né? E eu acho que a casa tem um negócio interessante, assim, porque ela é o espaço mais próximo, né, das pessoas, assim, né, é onde você tá ali de uma forma absolutamente espontânea, né, enfim, a tumba tem toda uma preparação, etc. Não me entendam mal os colegas que trabalham com cemitérios, né, não é um demérito, mas eu sempre penso, assim, que a casa é o mais perto que a gente chega da pessoa de verdade, sabe, assim, desse espaço de intimidade, né, então eu tenho eu entro na casa das pessoas, agora eu fico prestando atenção, até falo assim, gente, desculpa, eu não tô reparando na bagunça, é que eu fico prestando atenção, assim, como que os espaços são organizados, sabe, onde que vocês colocam tais coisas, né, eu acho isso super interessante, então... São ossos do ofício. E isso é uma diferença muito importante entre a arqueologia e a antropologia, que às vezes as pessoas não percebem, né, que na arqueologia geralmente nós não temos acesso às pessoas que viviam nas casas, nem às casas. Na antropologia, por meio da etnografia, muitas vezes, por exemplo, o trabalho que o Juliano fez no Brasil. Então você tem acesso a essas pessoas, você pode fazer perguntas, né? Você pode ver os espaços. Exatamente. E que a gente não tem, infelizmente. Seria muito bom. Eu acho que foi a Daniela também que falou que queria uma máquina do tempo para poder voltar ao Egito na época de Tutmés III, quando a gente conversou com ela um tempão atrás. Sim. Eu acho que é o sonho de qualquer arqueólogo, né? Poder voltar no tempo realmente e ver como as coisas eram. Sim, sem dúvida. A próxima pergunta é a minha, gente. Eu sempre esqueço. Thaís, você que é ouvinte do podcast já sabe que eu adoro reis, né? Enfim, falo isso sempre. Mas eu gosto de perguntar para os nossos convidados qual é o seu rei preferido. Se você não tiver, você inventa, porque já tivemos algumas pessoas que não tinham e tiveram que inventar. Então, qual é o seu rei preferido? Ou rainha, no caso. Adorei, inventa. Deixa eu pensar aqui, peraí. Exato. A resposta não tenho, não é uma resposta aceitável. Não aceitamos. Não aceito. Não, engraçado, eu não tenho nenhuma fixação com a monarquia egípcia, assim, sabe? Né? Então eu não tenho um rei favorito, mas eu tenho a figura histórica que mais me fascina é a figura da Cleópatra, né? Não pela realeza, mas porque a gente sabe sobre ela a partir de pessoas, né, de fontes que detestavam ela, né? Então, assim, muita coisa que chegou pra gente chegou via Roma, numa super campanha anti-Egito, né? E eu acho sensacional, assim, que essa mulher, né, conseguiu manter eu fico pensando nela como uma figura de estadista, assim, sabe? Né, negociar com Roma, né, botar o Júlio César ali, né, olha, temos, né, um filho, herdeiro do Império Romano, etc, né? Depois o Marco Antônio entra na jogada como um outro aliado, né, tendo todas as províncias ali eu acho isso, assim, de uma capacidade estratégica sensacional, né? Então, muito menos a Liz Taylor ou a Vivian Leigh ou qualquer outra Cleópatra, né, que aparece no cinema, mas eu fico tentando pensar pela cabeça de estadista, né, que eu acho que ela teve ali uma supervisão. Então, eu acho que é das figuras mais interessantes, assim, interessantes até a ponto de causar pra gente esses
né, assim, essas guerras, né, assim, não, porque ela Os era debates isso, ela era aquilo. loucos. Os debates loucos, né, que, enfim, mas eu acho isso sensacional, assim, como que a figura dela se perpetuou, né, dentro do mundo ocidental, via pensamento ocidental, e que provavelmente não é nada do que do que ela teria sido de fato, né? Então eu acho esse tipo de construção, assim, de camadas, né, de interpretação. Virou uma mitologia mesmo, né? Ela foi uma figura mitológica, praticamente. É isso, exatamente. Completamente. Sim. Também sou grande fã da Cleópatra e de... Enfim, fascina-me também muito essa... Como é que de repente se tornou uma figura mitológica? Porque é isso, porque nós... É só mito mesmo, nós sabemos muito, muito pouco sobre ela. Vocês vão ver esse documentário? Já viram o documentário? Pois Ainda não. Documentário... Ainda não vi. Docudrama. Um docudrama. Docudrama, é isso. Docudrama, gostei. Este é o momento em que dizemos que a nossa querida Inês foi entrevistada pela CNN Portugal, precisamente sobre eu fiquei sabendo. Precisamente sobre este tema, sobre a polémica em torno da cor de pele da Cleópatra. E a Thaís, você também escreveu uma coisa. Eu vi hoje no Instagram. Saiu na Eu tô Folha. inventando. Eu vi. Ok, então olha, não sabia, Thaís, desculpa. Não, imagina, então imagina. Nós vamos deixar os links com os contributos, quer da Inês, quer da Thaís, na descrição do episódio. E deixem-me só dizer, do ponto de vista pessoal e como vosso colega e amigo, que acho que os vossos contributos são muito importantes porque é uma questão que, objetivamente, não nos interessa nada, mas que é muito importante para dialogar com o público. E, portanto, se há um drama todo montado em cima deste docudrama, e se era escuro, se era claro, se era mais isto, mais aquilo que, insisto, não só não nos interessa como até roça um certo racismo científico, que é perigoso, não é? Mas eu acho que, Sim. digamos, para falar de forma prosaica, vocês darem o corpo ao manifesto e estarem dispostas a falar para um público mais lato sobre o tema, como forma de trazer para a discussão uma perspectiva mais séria sobre o tema, eu acho que é extremamente importante. E, portanto, desde já, aqui fica o meu agradecimento pelo vosso contributo e vamos deixar os links. Mas, Thaís, a Luísa é grande fã de monarcas deste podcast. Eu, desde pequenino, desde que vi o Príncipe do Egito, que sou fascinado por divindades egípcias. E, portanto, é chegado o momento em que eu te pergunto qual é a tua divindade preferida e também não é aceitável neste contexto. Não, a minha, sem dúvida, é a Sekhmet. Eu acho ela, assim... Uma poderosa leoa. Poderosa, assim, eu acho sensacional a figura né, a imagem da deusa, enfim, as narrativas que estão em volta, né, de ser ao mesmo tempo o elemento da praga, né, da destruição e da transformação, né, esse elemento da fazer as coisas pelo sol, sabe, assim, né, de ser enviada pelo Deus Sol como um arauto, né, vou colocar assim. Mas eu acho a figura poderosíssima e acho que ela fala muito sobre essa... acho que todo mundo tem uma Sekhmet, né, assim, uma besta fera dentro de si, né. E acho genial que no Egito você... né, tem a versão domesticada dela, gatinha, né, enfim. Mas acho a figura, todas as narrativas associadas a ela sensacionais. Sou fã da Sekhmet. A Sekhmet é a Inês, basicamente. Né, Inês? Quando a Inês está com fome, vira Sekhmet. Ia dizer exatamente isso agora. Nunca queiram ver a Inês com fome. Medo real. Porque ela vira efetivamente uma Sekhmet. Imaginem, o meu marido tem que viver com isto todos Coitado os dias. do Martin. O meu pai... uma vez, o Martin assim, eu não sei o que é de fazer, ela fica tão assustadora quando está com fome, e o meu pai assim, o meu segredo é trazer sempre bolachas comigo, para todo lado. Melhor conselho do sogro. É igual, é um gatinho, precisa de treats, você vai dar, a Inês começa a reclamar, você dá um biscoito, igualzinho. Não, eu tenho um lado Sekhmet, assim, quando eu saio do sério, fico bem irreconhecível também, assim. Poucas pessoas viram esse lado, eu não recomendo, inclusive. Exato, é melhor, ainda bem que não vimos. Melhor não. É bom sinal. Eu já vi o da Inês várias vezes. Eu também tenho, mas às vezes sobe um ódio. Já fica a dica, todo mundo com um saquinho de bolacha em Leiden, gente. Pois é melhor, cuidado. Não, eu também tenho, mas o meu é... Uma bolacha em cada bolso no congresso. Eu vou jogar bolacha na cara da Inês, assim, a primeira coisa que eu vi, você pá! Não, eu também tenho, mas eu acho que o meu é um pouco menos previsível do que o da Inês. O da Inês se tiver fome,
pá, Sekhmet. Não, o meu não tá associado à fome, não, assim. Pois é, mas também. Eu acho que eu sou bastante tolerante, assim, tenho paciência, assim. Agora tem uma linha ali que quando cruza... Não, eu não tenho paciência, eu sou muito impaciente, uma pessoa péssima. Então, já sabe. Gui, tu tens uma Sekhmet? Não. Guilherme é mais pacífico. A não ser diria. que esteja sozinho. Ou seja, eu não... Ok. É muito raro... Bem, vocês sabem, é muito raro elevar a voz, é raríssimo elevar a voz, mas dizem as pessoas que discutir comigo é muito perturbador por causa disso. Porque habitualmente eu não elevo a voz e, portanto, discuto com uma pessoa exatamente neste tom. Dizem as pessoas, e por pessoas entenda-se nomeadamente o meu marido, que isso é muito assustador. Isso é muito assustador. O meu pai é igual, ele nunca levanta a voz, então é de género. Medo. Portanto, não. Digamos que eu me zango mais silenciosamente. Não com essa explosão da Sekhmet. Ok. Então qual deus é que será mais apropriado? Se não é uma Sekhmet, será Deus que se zanga em silêncio. Que se zanguem de si bem. um deus que se chateia? Pá, eu acho que Amon zanga sem silêncio. Não zanga? Sim, eu acho que Ra também, porque Ra, se bem que eu não mandaria alguém destruir o mundo. Olha, não sei. Bom, Temos de pensar, que descobrir. Isto pensar. é um tópico para outra Exato, altura. temos de pensar. Temos que fazer um episódio só pra isso, gente, né? Fazer... Descobrir o Deus interior de Guilherme. Exato. Em vez de ser o Spirit Animal, é o Spirit Exato. God. Exatamente. Bom, então agora é a minha vez. Isto é uma pergunta nova, Thaís. Não sei se sabes, mas eu nunca tinha perguntas para fazer aos nossos convidados porque não tinha nada. Tipo, a Luísa tem os reis, o Gui tem as divindades e eu estava triste e solitária. E então o Fábio Friso, sugeriu que eu introduzisse uma nova pergunta. Obrigada, Fábio. Qual é... Aí vem a pergunta. Qual é o teu túmulo? Ou eu sei que no Brasil se diz mais tumba, mas em Portugal diz mais túmulo. Qual é o teu túmulo preferido? Se é que tens um. Também tem que ter. O que é isto? Não, desculpa, não há se é que tens Não um. há, não. Isso não existe. Eu tenho que ter um. Eu não tenho, assim, eu acho que da mesma forma que eu não tenho essa fascinação com a monarquia, assim, eu nunca tive essa coisa assim com as tumbas. Eu acho que até eu sou claustrofóbica, né? Então eu não poderia trabalhar dentro de uma tumba, né? Isso eu tenho clareza, assim. Mas eu acho que em termos decorativos, assim, a primeira tumba, assim, que eu tive contato, né, foi a tumba do Sete I, né, que eu acho que é a mais famosa, assim. É tão bonita. Então, eu acho que ali assim, não sei se é a favorita, mas eu acho que ela me abriu ali uma série de possibilidades para pensar o Egito, né. Existia uma réplica dela no Museu de Arqueologia da USP, que tinha sido feita pelo Brancaleon, né, o Antônio, né, então ele fez uma reprodução muito cuidadosa, assim, extremamente cuidadosa, com os textos, né, com a iconografia. Uau. Um trabalho muito Era muito a tumba bonito. inteira ou só a burial chamber? Não, só a burial chamber, assim, tinha, né, A câmara funerária. Sim. Isso, obrigada. E eu me lembro, assim, que quando eu fui visitar o Museu de Arqueologia, eu trabalhei, né, no Museu de Arqueologia como estagiária, era uma coisa, assim, era muito legal. E depois, quando eu comecei a estudar melhor, né, assim, enfim, conheci o Antônio, e ele contava muito desse processo, né, de como que foi fazer, ele fez exatamente segundo o padrão egípcio, né, das camadas de gesso, de tinta, assim, então foi um trabalho extremamente cuidadoso, muito artístico mesmo, assim. Então acho que ali foi uma coisa assim que me abriu, mas eu não tenho essa fixação, não. É interessante porque eu acho que, de novo, né, assim, no Egito me interessa muito mais a coisa dos vivos, sabe, do que então essa coisa assim com as cidades, né, com as casas, então a tumba para mim ela sempre é um elemento acessório, assim, né? E volto a dizer, né? Eu tenho absolutamente noção da importância da arqueologia funerária egípcia para entender a sociedade egípcia, né? Então não acho que é um demérito, né? Mas eu acho que o meu foco de interesse, ele, né, o mundo funerário, ele é um mundo muito acessório, assim, para mim, né, ali importante, mas, né, acho que tem muito mais coisa no Egito do que, não sei, eu acho que em algum momento, assim, quando eu comecei a estudar o negócio das casas, essa coisa das tumbas ficou associada muito a esse folclore que a gente tem no universo popular, né, assim, da múmia, né, eu falei assim, ok, pessoal, precisamos, né,
move on, né? Assim, precisamos ir para além disso, assim, né? Mas não acho que seja... É sempre interessante, assim, acho que é sempre delicado falar isso, porque pode soar muitas vezes como... Pode dar a impressão de que a gente não reconhece a importância desse material, né? E, na verdade, eu acho que é um material fundamental para a gente entender uma série de coisas, né? Inclusive organização social, etc., né? Mas, enfim, só para deixar registrado, né? Os colegas que trabalham com o mundo funerário não fiquem chateados, ofendidos. Não. De todo. É muito interessante essa reconstrução, então, do túmulo de Seti I. Desculpa voltar um bocadinho atrás, mas ainda está no... Ia perguntar isso. Não. Pois, no museu. Não, Ou já... que O que é que lhe pena. aconteceu? Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que isso foi retirado do museu, mas eu não sei o que houve com... Isso aconteceu durante o período que eu estava fora, né? Então eu não sei o que foi feito. A coleção egípcia, obviamente, continua lá, né? Eu não sei como que... Eu não vi o museu, porque quando eu voltei para o Brasil, eu voltei na semana que tudo fechou, né, em São Paulo, durante a pandemia. E depois, enfim, não fui lá. Mas foi... Eles desmontaram essa sala, né? E eu não sei o que foi feito com as paredes, se alguém souber, né? Mas era um trabalho muito... É uma oportunidade fantástica para quem não tem possibilidade de ir ao Egito, né? Pra Exatamente. Com uma... E mesmo quem tem possibilidade de ir ao Egito, Sim, claro. entrar no túmulo de Seti I é muito caro, são 40 Sim. euros. É muito dinheiro. Sim. Eu não sei o que foi feito desse material, mas foi um trabalho muito bonito do Antônio, assim, dessa reconstrução, assim. Depois teve uma exposição, se não me engano, na FAAP também, que teve também alguns elementos da tumba que ele ajudou na reconstrução, né? Assim, ele tinha esse lado muito, muito talentoso, né? De desenho, esse lado artístico, né? De fazer esculturas, de fazer as inscrições, né? Ele era muito habilidoso. Não, fantástico. Que pena que não tá mais lá. Sim. USP, bota de volta, USP. Queremos a tumba de Seti. Queremos as paredes de volta no seu sítio original. Exato. A todos os administradores do Museu da USP que nos ouvem neste momento. Claro. Que são Todo todos, é a equipa inteira. Que são é a todos. equipa inteira. Claro. A Ivete Sangalo também nos ouve. Não sei se já ouviram Sim. falar desse rumor, esse boato que eu espero. Margarete Menezes, que canta E Faraó, né? Nossa, poderosa. também. Nossa E que é ministra Ministra poderosa. da Cultura, exato. Nossa, poderosa. E Faraó, É né? isso. É faraó. Bom, Margarete, por favor. Obrigada por nos ouvir. Senhora Ministra, queremos, por favor, a reconstituição do túmulo de Seti I de volta à USP. Entre outras coisas, entre em contato, por favor. Exato. Thaís, como estavas a falar do Museu de Arqueologia da USP, gostaria de perguntar, na verdade nós perguntamos sempre isto aos convidados e às convidadas que recebemos aqui no nosso podcast, que nos recomendem, bom, não a nós necessariamente, mas também aos ouvintes, uma coleção de museu egiptológica. Não sei se queres recomendar essa em específico, a do Museu de Arqueologia da USP, se queres falar de outra, mas que coleção egiptológica poderias recomendar aqui neste podcast? Nossa, eu visitei recentemente o museu em Viena, né? E eu preciso dizer que acho que foi das coleções que mais me impressionou. Eu fiquei muito encantada com o museu. É um museu, enfim, dentro de um padrão imperial, né? Um museu do século XIX. Ele é todo decorado naquele padrão imperial, né? Mas as salas são decoradas com motivos egípcios, né? Desde as colunas, o teto tem a reprodução, né? Dos tetos das tumbas. Eu achei, assim, do ponto de vista estético, ele é tão bonito, né? Assim, e tão interessante para pensar o que é uma museologia do século XIX, né, sendo restaurada, mas com o museu tentando ser uma prática, né, tendo num esforço também de ser um museu moderno, né, então essas tensões narrativas ali, Sim. né, eu gostei muito porque ele não é um museu que, enfim, apesar de ter peças assim que são peças comuns, tradicionais, né, eu acho que o cuidado com a iluminação, peças, eu fiquei muito, muito impressionada de ver as decorações, fragmentos, né, de parede com a figura dos asiáticos, né, que estão ali, né, obviamente retiradas do contexto original, mas assim, eu fiquei muito impressionada com a qualidade, assim. Tem vários outros museus que eu gosto, eu fiquei, assim, muito impressionada quando eu visitei o Metropolitan pela primeira vez, acho que é uma exuberância, né, assim, enfim,
em termos de tamanho, de a coleção imensa, mas também numa pegada, né, numa narrativa do novo mundo, né, tentando espelhar em um museu colonial, né, enfim, eu acho interessante sempre explorar essas narrativas que estão em tensão, né, na museografia, o que é exposto, como que é exposto. Mas esse museu em Viena eu fiquei, é um museu histórico, né, eu fiquei muito impressionada com a coleção, assim, me surpreendeu de uma forma muito positiva, e especialmente por esse cuidado com a sala, né, assim, a sala toda decorada, né, com motivos egipcianizantes, num certo sentido, assim, é um rococó orientalista, né, da forma mais exagerada, mas eu acho que é muito interessante para pensar a história da disciplina também, né? Assim, por que esses impérios europeus, primeiro, né, vão atrás dessas coleções, como que eles ressignificam essas coleções nos seus espaços de exibição política, né, de demonstração de autoridade do Estado, né, como que isso é apropriado, como que isso enfim, né, estruturado ali numa narrativa. Então, eu fiquei de queixo caído. Recomendo. Quero ir, nunca fui. Nunca fui. Nunca visitei. Vamos fazer um field trip, gente. Sim. Vamos fazer. Viena é lindo. Thaís, dá um tour pra gente no museu. Thaís, há mais alguma coisa que ficou por dizer que tu gostarias ainda de mencionar? Não, eu fiquei pensando aqui, talvez, né, eu acho que uma coisa, assim, que eu acho importante a ressalva, assim, também, porque apesar da gente ter essa postura, né, acho que como egiptólogos lusófonos, né, de que nós temos uma janela aí de possibilidades, né, enfim, coisas que a gente precisa entender as contribuições, etc. Eu acho que é muito importante, e eu digo isso especialmente para os alunos, né, que estão começando, a gente precisa se inserir nos meios internacionais. Não existe outra maneira nesse momento. Eu não estou discutindo se isso é certo, se isso é herança, se isso é colonial ou não, né? Mas assim, a gente não vai conseguir efetivamente ter um impacto, e eu estou colocando aqui de uma forma assim bastante ambiciosa, né? Que eu acho que ter impacto é uma coisa ambiciosa, né? Mas a gente não vai ter nenhuma chance de contribuição, e eu diria até uma contribuição efetiva no Brasil mesmo, né? De mudança do campo ou em Portugal, se a gente não tiver inserido nos meios internacionais. Então isso a gente precisa se especializar, a gente precisa estudar essas coisas, né? Eu acho que a questão da língua para mim foi uma coisa importantíssima, assim, sabe? Mudou a maneira como eu entendo o Egito a partir do momento que você entende a língua, né? Eu não estou dizendo que todo mundo é linguista, né? Assim, eu não sou, não tenho a menor paciência para nada disso, mas assim, me ajudou muito a perceber essa sociedade de uma outra forma. Então, não tem como a gente passar, como a gente se colocar no campo, né, na área, na produção acadêmica, se a gente não enfrentar esses desafios. A gente não pode ter a ilusão de que, simplesmente pelo fato de que somos da periferia e temos um olhar não europeu tradicional, né? Eu falo europeu tradicional das três escolas, né? Inglaterra, França e Alemanha, que isso vai nos abrir portas, né? Não, as pessoas não sabem que a gente existe, né? E a única forma da gente dar a nossa existência a ser conhecida é a gente estudando muito. Então, eu acho que é importante dizer isso, porque a gente pode criar, às vezes, uma narrativa para os estudantes, né, assim, de que, não, somos os pesquisadores da periferia e estamos agora a fazer uma revolução, né? Eu não acho que isso é factível, porque eu acho que a gente precisa, primeiro, criar, né, assim, uma massa de pesquisadores que tenham tido uma formação, ou que tenham uma formação com acesso à biblioteca, sabe? Que dê pra gente condição de diálogo igual, né? E isso é um projeto que eu acho que vai levar tempo, né? Eu acho que, assim, em vista de quando eu comecei, quer dizer, né, eu terminei a minha graduação em História em 2001, né? Então faz 22 anos, né? Há 22 anos atrás, o quadro era trágico pra gente, né? Acho que hoje ele é imensamente melhor. Sim. A gente tem redes de financiamento, tem bolsas, né? Tem o acesso dos PDFs, né? Tem tudo isso, a internet,
internet, né? Enfim, tudo isso melhorou profundamente. Mas eu acho que é importante para quem está começando não ter a ilusão de que vai ser fácil. Né? Acho que seria criminoso da gente, né, que passou por isso ou que está passando, falar, pessoal, vai ser tranquilo, lindo, é tudo romântico. Não, é muito difícil, né? E acho que por isso que é importante a gente ter essa rede de apoio, né? A gente ter um ambiente de colaboração que seja efetivamente solidário, sabe? Parceiro, e acho que, por isso que eu falei, eu espero que essas gerações novas tenham outros problemas, né, não os mesmos que a gente teve, né, mas eu acho importante dizer assim, né, tem que estudar língua estrangeira, tem que, sabe, não tem jeito, turma, né, assim, não é o mundo ideal, a vida não vem redondinha pra gente, né, mas eu acho que aí sim a gente cria uma condição de verdadeiramente, efetivamente ter, sabe, um impacto, ter uma capacidade de consolidação aí do campo de pesquisa, né, nos países, né, Portugal, Brasil, outros países lusófonos, né, mas a gente precisa dar a cara a tapa. Eu acho que isso, não adianta a gente ficar conversando entre a gente, é isso que eu quero dizer. Sim. Conversar entre nós é fundamental, mas não é suficiente. É o primeiro passo. Não, eu acho que a gente falou um pouco disso antes da gente apertar o botão de gravar, né? Que nós 4, por exemplo, estamos indo para o Congresso Internacional de Egiptologia em Leiden para falar sobre vários projetos ligados à egiptologia lusófona, né? Então, enfim, essa divulgação é muito importante. Como você disse, não adianta só conversarmos entre nós, temos que realmente divulgar o nosso trabalho e demonstrar que temos a capacidade de fazê-lo, né? Porque eu acho que enfim, para ser da periferia, tem muita gente que acha que o trabalho não chega à mesma altura do trabalho do centro, né? Que não é o caso. Sim. Não é o caso. E eu acho que a melhor coisa que ou pelo menos a mais bonita, na minha opinião, que podemos fazer é participar desses fóruns internacionais, olhando toda a gente de frente a frente, cara a cara, mas sem nos anularmos. Sem deixarmos de ser quem somos. E aí voltamos à conversa com que começámos, não é? Que a egiptologia lusófona inscreve-se na egiptologia global, mas tem traços distintivos. Não porque seja essencialmente diferente, mas porque pode apresentar contributos diferentes. E eu acho que, partindo das conversas que entre nós vamos fazendo, juntando-nos, associando-nos, colaborando uns com os outros, umas com as outras, podemos chegar aos palcos internacionais e apresentar aquilo que é também o produto da nossa reflexão, que não é nem melhor nem pior, é só uma reflexão feita noutro contexto, a partir de outro ponto de vista. Eu acho que o caminho tem de passar por aí e por isso, obrigado por formares parte também desse esforço coletivo, Thaís, e por ter estado aqui connosco hoje. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Fiquei muito feliz com o convite, sou fã do projeto, então obrigada mesmo, fiquei muito contente. Obrigado. Já sabem como é que este podcast termina, com as recomendações habituais, e portanto, peço-vos para, por favor, avaliarem o nosso podcast no Spotify com 5 estrelas, no Apple Podcast com 5 estrelas e um comentário, em qualquer outra plataforma de escuta e streaming de podcasts que eu não conheça, estrelas, bolinhas, riscos, eu não sei, mas por favor deem-nos o máximo em todos os sítios onde puderem. Ficamos muito agradecidos. Eu sei lá, eu imagino que há uma plataforma onde devem pôr tipo bolinhas de avaliação, não faço ideia. Seja como for, por favor, pontuação máxima em todos, que nos ajudam muito. Já sabem também que nós gostamos muito de ler as vossas sugestões, críticas, comentários. Há muitos episódios que nós estamos a gravar que resultam de sugestões de ouvintes e, portanto, não deixem de nos escrever. Podem fazê-lo de duas formas, ou para o nosso e-mail podcast.egiptologia@gmail.com ou por mensagem direta através do nosso perfil de Instagram. Sigam-nos também por lá. O perfil é 3 Egiptólogos Podcast, 3 em numeral árabe, e, portanto, não deixem de entrar em contacto connosco, porque nós às vezes demoramos um bocadinho a responder, porque não fazemos isto o tempo inteiro, infelizmente, mas gostamos sempre de vos ler. A Luísa responde rapidamente, o Guilherme demora um pouco. Não, é verdade, é bem verdade, eu levo bem mais tempo a responder, é um facto. E a Inês nunca responde. Inês não responde nunca, eu respondo, gente, podem me mandar mensagem que eu respondo. Portanto, já sabem, Estou a brincar. entrem em contacto connosco, nós gostamos muito de vos ler. E é isso. Obrigada, beijinhos, até à próxima. Beijos. Tchau, até à próxima.